eu acredito que uma das coisas que mais impede o empreendedor de, digamos, de crescer, como ele poderia crescer, é a falta de um bom sono de qualidade e de atividade física. E quando a gente fala de atividade física, não é necessariamente você ir para a academia e passar uma hora na academia. Não é necessariamente você correr e fazer uma maratona. Mas pesquisas dizem que se você fizer 10 minutos, basta fazer algo que você sue, né? Se você suar, já é suficiente. E por quê? Tem um outro livro também muito bacana, que é O Clube das 5 da Manhã, do Rob Sharma. Ele tem um ritual matinal. O ritual matinal, que dá para fazer em, sei lá, em 20 minutos, se você quiser, 30 minutos. Mas são três coisas que você precisa fazer no ritual matinal que vai melhorar muito, muito, muito o empreendedor. Primeiro é atividade física, e a atividade física você pode, por exemplo, fazer uma prancha. Tenta passar 1 minuto de prancha. Você vai ver que 1 minuto que você achava pouco tempo é tempo pra caramba. Fazer polichinelo. Tenta fazer 1 minuto de polichinelo. Tenta fazer 1 minuto ali de flexão. 1 minuto de abdominal. Pronto, 5 minutos. Não deu 5 minutos. Você já vai ficar suado. E por que isso? Porque quando você sua, você, né, tem aquela transpiração, a gente produz substâncias que vão para o cérebro, como a BDNF, que ele aumenta o aprendizado. Ele aumenta a conexão, a fortaleza das conexões neurais. Então, a gente tem mais criatividade, a gente tem mais gestão emocional, a gente consegue controlar mais emoções, a gente consegue aprender mais rápido. Isso com 5, 10 minutos de atividade física de manhã. Então, sim, procede. E a segunda do sono. Também, se a gente passar 30 minutos a menos do que a gente precisa para dormir, é equivalente a você tomar uma cerveja em lata. Imagina, não nos benefícios de tomar uma cerveja em lata, como você ficar mais desprendido, mais alegre, né? Não é esses benefícios, mas os malefícios de você perder a atenção, de você perder o reflexo rápido para determinadas coisas. E aí junta as duas coisas, a pessoa não faz atividade física, vai ficando com a mente mais lenta, e a pessoa não dorme direito, não dorme suficiente, né? Que é de pelo menos aí 7 horas, 7 a 7 horas e meia, algumas pessoas 8 horas. Se ela não faz isso, a gente fica mais impulsivo, o que a ciência chama de viés de negatividade. Então, a gente tem um viés de negatividade ao longo do dia. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa. Quando você vai fazer alguma coisa no seu empreendimento, sei lá, lançar uma campanha de marketing, eu vou gravar um vídeo para minhas redes sociais. Aí eu vou lançar um novo produto, vou desenhar, eu vou ligar para um fornecedor, vou ligar para alguém para oferecer uma parceria. Dependendo do que a outra pessoa falar, por exemplo, se eu tiver dormido pouco, se eu tiver sem estar fazendo atividade física, a pessoa do outro lado pode falar alguma coisa que eu vou interpretar de forma negativa por conta do viés de negatividade. E posso perder uma oportunidade, simplesmente porque eu vi negatividade no que a pessoa falou, sem ela ter falado. Mas eu interpretei. Porque a nossa mente ela não vê a realidade, né? A gente não vê com os olhos, a gente vê através dos olhos. Quem vê realmente a realidade do mundo é a nossa mente. Então, se nossa mente não está bem, a gente não vê o mundo muito bem. Então, a gente pode perder muita oportunidade se não dormir direito, por exemplo. Então, tem total fundamento que você falou. Sim, e eu acho legal isso, porque tudo é assim. Um equilíbrio que eu digo depende da rotina de cada um. Então, por exemplo, o sono me afeta muito. Tem pessoas que vão acordar às 5 da manhã e dormir meia-noite porque precisam. Na minha rotina, quando eu precisei impulsionar algum projeto, como o sono me afeta muito, o que eu fiz? Não deixei de dormir as horas que eu precisava, mas sacrificava mais o meu sábado e o meu domingo. Então eu dormia lá sexta à noite mais cedo, acordava sábado no horário, mas sábado, em vez de eu ir para aquela festa, em vez daqueles 2 passeios, eu modelava com a minha realidade física e emocional. Então, tem pessoas que de boa não vai atrapalhar tanto, né? Vai dormir mais tarde, acordar mais cedo. Então, eu acredito que cada um vai adaptando a sua realidade, vai ter que ter os sacrifícios, né? Mas como você nos ensinou aí muito bem, o seu porquê é a maior motivação e a pessoa vai modelando. Uma outra pergunta. Dizem que, por exemplo, o cérebro, nós precisamos ter algum prazer, alguma recompensa, né? Então, por exemplo, o problema é quando a pessoa ou vai muito para a comida, exagera, que às vezes é o meu caso, ou vai para o álcool, ou para os outros caminhos. O que eu imagino? A pessoa tem que ter a recompensa. Por exemplo, em vez dela assistir 1 hora de filme, ou 1 hora de conversa, 1 hora. Cada um tem um prazer diferente, né? O meu caso é filme, Netflix e jiu-jitsu.
Então, hoje eu não posso assistir 1 hora de Netflix, porque eu tenho meu projeto para realizar, eu tenho minha vida para tocar, mas eu vou remodelar para meia hora de Netflix, que a outra meia hora eu vou fazer meu projeto. Esse negócio de dar a recompensa para o cérebro 1 vez por dia é bom para a inteligência emocional? Não é? Como é que funciona? Cara, mas depende da recompensa. Se for uma recompensa que cria um hábito, e esse hábito não te ajuda, eu não vejo com bons olhos. Por que que é importante a recompensa? Porque é o seguinte, existe um neurotransmissor dentro do nosso cérebro chamado dopamina, né, que está muito na voga, aí todo mundo falando, dopamina barata, tal, internet, redes sociais, tal. E é verdade, a dopamina, ela faz o quê? Ela antecipa uma recompensa que a gente visualiza. Então, o que que a dopamina faz com o nosso cérebro? Ela faz a gente viciar por conta do ciclo do hábito. Então, só para você ter ideia, assim, o ciclo do hábito eu prevejo uma recompensa, meia hora de Netflix, eu prevejo, vou tomar uma cerveja, eu vou dormir mais, eu vou sair com minhas amigas. Eu prevejo a recompensa. Ao prever a recompensa, se me vê um gatilho, eu faço aquela recompensa. Por exemplo, o gatilho pode ser, quando eu acabar de fazer minha tarefa, né, do meu projeto, ou, no caso das redes sociais, eu prevejo uma recompensa que eu vou ficar por dentro, saber o que está acontecendo no mundo. Aí, qual é o gatilho? O celular. Pego o celular e abro a tela. E a partir do gatilho vem o quê? Vem exatamente o hábito em si, que é o processo, que é abrir a tela e ficar subindo. E aí depois vem o quê? Vem a recompensa em si, que é aquele alívio. Só que o que os neurocientistas descobriram? Que essa dopamina que gera esse vício, ele vem muito antes do processo em si. Ou seja, a gente não se satisfaz quando a gente pega no celular. A nossa satisfação vem anterior a pegar o celular. Ou seja, só em ver o celular. E aí, como é muito forte a dopamina, a gente vai pegar o celular. Então, o que é que a gente precisa fazer? Precisa ter recompensa? Sim. Mas se a recompensa é uma recompensa que não vai nos ajudar posteriormente, eu não aconselho. Tem gente que eu já vi gente especial recomendando. Então coloca aí meia hora de Netflix, coloca fazendo determinadas atividades que não vai te ajudar. Eu não vejo com bons olhos, porque eu sei que determinadas atividades recompensadoras, elas nos vão, vão nos amarrando como um hábito. Por exemplo, Napoleão Hill, um dos maiores líderes aí de desenvolvimento pessoal, ele falava o seguinte: existe a força cósmica do hábito. A força cósmica do hábito é como se fosse um fio, uma teia de aranha. E uma vez que você faz, você tende a repetir, faz duas, repete, três. Tipo trair e coçar, é só começar, mesma coisa. Ele começa a amarrar, e daqui a pouco você não consegue mais estar preso naquele hábito. Agora, se você começou um hábito, você sabe que se ficar preso vai te prejudicar, por que eu vou começar? Então, aí entra aquele primeiro pilar da inteligência emocional, consciência. Então, para os meus alunos, não recomendo colocar um hábito que, se aquele hábito pode prejudicá-lo, caso ele se vicie, eu não recomendo. A gente coloca outra recompensa. Mas, assim, qual recompensa, Fernando? Aí a pessoa tem que ter consciência. O que é recompensador para cada um? Tem pessoas que, para ela, é recompensador tomar cerveja, tem gente que não bebe. Tem gente que é recompensador ir para o jiu-jitsu, tem gente que não faz, né, esporte de luta. Tem gente que é recompensador ir tomar um café com os amigos, tem gente que nem de café nem de amigos gosta. Enfim, então a pessoa ter verdade com ela mesma, sabe, para ela o que é recompensador e que não é prejudicial. Para mim é recompensador fumar um cigarro, mas é prejudicial. É consciência. Mas eu quero. Todo mundo é adulto. Mas saiba de antemão que isso vai te prejudicar, vai criar, pela força cósmica do hábito, um hábito prejudicial que lá na frente vai te prejudicar o teu projeto. Então, é verdade? Mas tem que ter o cuidado de colocar uma recompensa que não vai prejudicar Tem que sabe qual é a uma minha? recompensa mais saudável, né? A minha é correr. A minha é correr. Porque eu sei que aí já é consciência, eu sei que quando eu corro, eu produzo essa substância, eu fico melhor, e aí isso já me faz dormir melhor e no outro dia eu estou melhor. Mas eu vou dar uma ferramenta aqui, se você permitir e der tempo, que é algo muito mais poderoso do que a mudança do hábito, do que a recompensa, muito mais poderoso do que o porquê, muito mais poderoso do que tudo isso. Eu descobri, eu utilizo para mim depois que eu comecei. Funciona, que eu aplico para os alunos. Que é o seguinte, Compartilha conosco, então. olha só, percebe
quando acontece alguma coisa com a gente conta uma história para a gente mesmo, a gente, né, aquele murmúrio, a gente chama de, eu chamo de narrativas, narrativas pessoais. Eu conto uma história para mim mesmo. Ah, eu coloquei um vídeo que flopou. Ah, também esse algoritmo está me prejudicando. Ah, eu, sei lá, coloquei um produto novo na minha empresa e não está vendendo. Ah, mas também as pessoas não querem esse tipo de produto. Então, eu sempre vou contar uma história. Tanto quando dá certo como dá errado. A gente sempre conta uma história. Essa história é uma narrativa. E essa história, muitas vezes, a gente conta para a gente mesmo. A gente não compartilha com os outros, mas a gente conta para a gente mesmo. Mas, todas as vezes, essa história, ela é para justificar um acontecimento anterior. Aconteceu alguma coisa, eu conto uma história para justificar. É assim que opera a nossa mente. Quando eu conto uma história que justifica o acontecimento, e se essa história, além de justificar o acontecimento, me exima da responsabilidade, ou pelo menos da culpa, eu fico feliz. Fico muito feliz. Ah, deu errado. Ah, mas também minha mulher me apoia. Se ela me apoiasse, então deu errado, foi o quê? Meu namorado que me apoia. É a história que eu estou contando. É verdade? Para mim é. Para mim é verdade. E toda narrativa que eu conto para justificar um acontecimento, seja bom ou ruim, seja para tirar minha eximinar da culpa da responsabilidade, é verdade. É verdade só para mim. A pergunta é, essa história que eu estou contando está me ajudando? Geralmente não. Por quê? Porque essa história que a gente conta para nos eximar de uma responsabilidade ou de uma culpa, para justificar um acontecimento passado, por talvez um fracasso, ela emerge de dentro da gente, do que eu chamo da nossa identidade, da nossa autoimagem. Quando a gente conta essa, entre aspas, verdade, a gente fica melhor. Aí a gente vem, recebe um pouquinho de dopamina, a gente recebe um pouquinho de serotonina, alguns neurotransmissores que, ai, estou mais aliviado. Só que, quando a gente faz isso, o que é que a gente faz em seguida? A gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente fez antes. Por quê? Porque se eu fiz algo e deu errado, mas não foi culpa minha, eu vou fazer de novo, sim ou não? Bom, vou fazer de novo. Foi culpa minha, eu vou tentar fazer de novo. Só que eu faço de novo e dá errado de novo. Aí o que eu faço? Culpa outra pessoa de novo. E assim, ó, tá, a Copa, o Brasil que ganhou da Alemanha. É o Bolsonaro, é o Lula, é não sei o quê. E eu vou continuar contando uma narrativa para justificar algo. Se eu conto essa narrativa milhares de vezes, e a gente conta mais ou menos 6 mil narrativas por dia, segundo a ciência, mais 6 mil por dia. Se eu conto várias vezes, eu acredito. Quando eu acredito, vira uma crença. Só que toda crença, ela faz o quê? Faz com que a gente tenha um comportamento compatível com aquela crença, ou seja, com aquilo que eu acredito. Esse meu comportamento, que eu falei que é o hábito, vai gerar resultado. Só que o resultado nunca vai ser aquilo que eu quero. Por quê? Porque eu não estou mudando o comportamento, eu não estou mudando o meu hábito, não estou mudando o que eu Deixa eu só acredito. formular, Fernando, para ver se eu estou entendendo. Por exemplo, uma pessoa que eu estou ensinando a empreender, ela resolve vender bolo em pote. Só um exemplo. Eu tenho pessoas que fazem isso, mas ela resolve vender um bolo em pote ou resolve vender um produto de beleza da Andrea. Se por algum motivo o projeto dela não está dando certo nos primeiros dias, ela vai contar uma história. Ah, não deu certo a venda do bolo em pote porque o bolo tá caro, porque aquele cliente tá sem dinheiro. Isso é uma história que a gente conta para nós mesmos, certo? É isso? Isso, a gente conta. Muitas vezes é verdade, muitas vezes não. O problema não é se é verdade ou se é mentira. Se é mentira já é um problema. Se é verdade, não tanto. O problema é que quando é uma verdade, eu me eximo da culpa da responsabilidade. Só para fazer uma diferenciação. A culpa está no passado. Ah, aconteceu alguma coisa, a culpa é minha, está no passado. Ok. E daqui para frente, de que é a responsabilidade? Se eu me eximo E da qual seria responsabilidade. a técnica que você vai nos ensinar para a gente vencer isso ou passar sobre isso? Então, vamos lá. Isso é importante. Eu tenho até anotado ali que todos os dias eu uso isso. Antes de dormir, eu vou acordar. E se não fizer, é difícil. Olha só. Até aqui a gente está na mesma página, né? A gente tem o hábito, a gente tem a tendência de contar uma história, uma narrativa, para justificar o fracasso em alguma coisa. Ok? Fracasso, leia-se. Não deu certo. Não é fracasso, porque fracasso só é fracasso quando você desiste, né? Não desistiu não é fracasso. É só um feedback negativo de uma ação que eu fiz, se eu mudar, vai dar certo. E aí que tá, eu preciso mudar. E para eu mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a minha crença, aquilo que eu acredito.
Por quê? Porque, como eu falei, essa narrativa, essa história que eu conto, ela emerge de dentro aqui, ó, imagina, aqui de dentro, de um personagem. Só para você lembrar, Mário, mais ou menos sei lá, das peças de Shakespeare. Tá lá, tem um cara lá, tá, né, tem uma voz, né? Tem uma voz, não, tem uma narrativa que ele tem que contar, um papel que ele tem que. Ele é um personagem, um papel, um cenário e a fala. Mais ou menos isso. É um personagem. O personagem, tá, sou eu. Ok. Qual é o meu papel? O meu papel é empreender. Qual é o meu cenário? O meu cenário é aqui, é digital ou empresa. Tá. Qual é a minha fala? Aqui que está o grande lance. A fala é aquilo que a gente vai falando. Só que a fala sempre é compatível com o quê? Com o personagem. Não é assim? Você vai no teatro, você vai no cinema, cada personagem tem uma fala. Se eu não mudar o personagem, eu não mudo a fala. Se eu não mudo a fala, eu não mudo o final desse filme. É isso? Então eu tenho que mudar o personagem. Quem é o personagem? Sou eu. E aí é que está o grande lance. Como é que a gente faz isso? A imagem que o empreendedor tem dele mesmo vai impactar na fala que ele vai ter. Então, o personagem empreendedor, quando ele muda, muda a fala. Se ele muda a fala com a fala mais compatível com a que ele precisa para dar certo, a coisa começa a rolar. Então, ele tem que mudar essa imagem que ele tem dele mesmo. Como é que a gente faz isso? Então, só para mim colocar num exemplo real disso que você está falando. Então, vamos supor que eu resolvi empreender hoje. Vamos supor 3 cenários. Eu vou vender os produtos de beleza da André, que são os melhores que tem. Vou abrir o empreendimento de vender bolo em pote e vou abrir um açougue para o meu filho tocar. São 3 empreendimentos diferentes, tá? Por exemplo, se eu quero fazer o bolo de pote dar certo, que eu, Mário, preciso fazer? São crenças, criar novas crenças da fala do personagem do Mário que vai vender bolo em pote, é isso? É isso. É isso. Além do porquê. Por que que eu quero vender bolo em pote? Ah, porque eu quero dinheiro. Para que que eu quero dinheiro? Por que que eu quero dinheiro? Ah, porque eu quero ajudar minha família. Por que que você quer ajudar sua família? Aí você começa a cavar mais fundo. Ah, porque eu sou o provedor. Por que você é o provedor? Aí a pessoa vai começar a cavar e vai começar a achar suas crenças. Então, o que é que uma pessoa que tem sucesso numa empresa de vender bolo em pote, o que é que eu acredito que essa pessoa é? Como é que ela é? O que é que ela faz e como é que ela é? O que é que ela acredita? Você fala no sentido de modelar. Ficou mudo o áudio do Fernando. Andréia, você consegue desativar ou é o Fernando que. Tá. Então, beleza, Fernando, continua aí. Então, por exemplo, a Então, pessoa vende bolo em pote, você falou no sentido de modelar, ela tem que visualizar uma pessoa que vende bolo em pote de sucesso e modelar essa pessoa, é isso? funciona. Essa é uma técnica da PNL que funciona bastante. Só que quando a gente modela o processo. A gente não modela a identidade. É como se fosse 3 ciclos. Um, dois, três. O terceiro é o resultado que a gente quer, é o faturar. O meio é o processo. É o que eu preciso fazer para vender muito bolo em pote. E o meio é a identidade. É o quem eu sou. Como é que eu faço isso? É a imagem que a pessoa tem dela mesma. Por exemplo, eu vou vender bolo em pote, eu vou oferecer por onde? Pelas redes sociais, eu vou fazer um vídeo, eu vou tirar uma foto, o que é que eu vou fazer? Que é o processo. Se vamos lá, eu vi até um pedaço da palestra do rapaz aqui, né, do Produtividade, se não me engano. Se eu não me vejo como uma pessoa organizada, se eu não acredito que eu sou organizado, eu vou ter dificuldade de organizar as planilhas, vou ter dificuldade de organizar, de usar um aplicativo que um professor de produtividade passa. Então, eu não me vejo como uma pessoa organizada, no fundo, inconscientemente. Então, eu vou tentar, aí vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado. Só que der muito errado, o que é que vai acontecer? Quando dá Você vai muito errado, desistir. Você vai desistir. isso não é para mim. Eu não sou organizado. Ou, não, isso não é para mim, eu não sou de tecnologia, eu não sou bom em Tá, mas tecnologia. qual que seria a ferramenta que essa pessoa utilizaria, praticamente falando? Ela falaria frases para ela, não, eu vou vender, eu vou fazer acontecer, eu vou me dedicar, vou vender bolo em pote, vou abrir a empresa para o meu filho, vou vender os produtos da Atomy, que são os melhores do planeta, são de maneira prática. Como que a pessoa Isso, põe isso na pronto. cabeça dela? Bom, excelente pergunta. Obrigado, porque isso aí é o ouro. Isso aí tem que ser falado, mas isso aí é o que ela vai fazer, mas não é quem ela é.
de maneira prática quem ela é. Quando você faz, sei lá, duas, três perguntas para a pessoa, quem é que você tem que ser para dar certo o teu projeto de empreendedorismo? Ah, eu tenho que ser uma pessoa focada. O que que é uma pessoa focada para você? É uma pessoa que dorme no horário, acorda no horário. Ah, eu preciso ser uma pessoa organizada. O que é a pessoa organizada? A pessoa que organiza. Cada um vai ter o seu. Então, ela, própria pessoa, ela precisa, nesse trabalho de autoconsciência, entender quem ela precisa ser para ela, para poder dar certo naquele negócio, para poder conseguir fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, se a pessoa Por chega aqui, exemplo, um vendedor de bolo em pote tem que vender 20 bolos em pote por dia. Um exemplo. Então ela tem que não, visualizar o que, que a pessoa tem que fazer. Então o empreendedor que quer vender bolo em pote, ele tem que visualizar o que, que ele tem que fazer para vender os bolos em pote. Ela tem que visualizar sendo essa pessoa, é isso? isso, exatamente. Eu vou dar um exemplo real meu. Eu trabalhava na Brahma, na Ambev. Eu fazia rota nos bares, fazendo pedido, né? Fazia pré-venda, o pedido. E eu tinha uma meta, de vender, eu vou dar um exemplo aqui, 100 caixas de cerveja. Só que eu ia, naquela época que eu comecei, a Antártica vendia 98% do mercado. 2% era da Brahma, dividindo com outros. E era muito difícil um dono de bar querer cerveja Brahma. Eu ia no barzinho da Brahma, o cara não queria. Eu não quero hoje, não. Aí no outro, não, não quero não. Aí no outro, não. Eu levava vários nãos, e aí era difícil vender. O que é que eu usava comigo? Eu usava o seguinte, cara, eu, a cada 10 nãos, um vai ser sim. É o que eu usava para mim. Eu sou uma pessoa que não desiste. Eu sou uma pessoa persistente. Eu sou uma pessoa persuasiva. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa educada. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Eu sou isso, eu sou isso. E eu preciso vender. Mas eu sei que a cada 10 eu vendo só um. Aí eu levava o primeiro não, eu levava o segundo não, eu levava o terceiro não, eu levava o quarto não, eu levava o quinto não. Se a pessoa não tem em mente quem ela é, e nem que a cada 10 ela só vai ter um, se ela não tem, no quinto ela desiste. Só que eu que eu falava para mim mesmo, eu dizia, olha, cara, quinto não, uau, vou pro sexto não. O que está acontecendo? Eu estou ficando mais perto do meu sim. Então, quanto mais não eu levo, mais perto do sim eu estou ficando. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que aprendo. Então, a cada não, eu aprendia. Eu chegava no lugar, cara, esqueci o nome desse vendedor aqui, do dono do bar. Aí na outra eu já lembrava o nome dele. Já chegava, aí opa, eu tenho que pegar na mão dele de forma mais firme, já tenho que olhar no olho. Aí eu já ia treinando e aplicando. No final do ano, eu já estava batendo e vendendo para todo mundo. Mas eu tinha uma mentalidade, eu tinha uma identidade. A identidade minha é eu não desisto. A cada erro eu aprendo, eu persisto. Quanto mais não eu levo, mais perto do sim eu estou. Isso é uma mentalidade, isso é uma identidade que a pessoa Então, traz para peraí, si. só para a gente, o público, acompanhar. Então, no seu caso, que é um exemplo de sucesso, Mário especificamente, eu trabalho 20 anos na área comercial. Então, eu sou especialista em montar planejamento comercial para qualquer área. Mário. No seu caso, o exemplo de sucesso que você deu, primeiro você pegou o seu porquê. Você deixou o seu porquê bem forte do Fernando, porque você precisava fazer acontecer o seu projeto de empreendedorismo na cerveja, igual a pessoa vai precisar fazer um projeto de empreendedorismo da Atomy vendendo os produtos de beleza, ou a pessoa que vai começar a vender bolo em pote, ou a pessoa que vai abrir uma loja de uma padaria para o filho, uma adega para o filho. Então, primeira coisa, um resumo geral, é o porquê. Ah, eu vou vender bolo em pote, eu vou vender produto da Atomy porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Beleza. E você, Fernando, além de ter o seu porquê bem definido, você criou estratégias porque você sabia que o seu caminho do empreendedorismo ia ter desafios, ia ter dificuldades. Então você criou estratégias. Não, não eu vou ter. Na área comercial, eu, Fernando, vou ter não, o Mário vai ter não, a Andréia vai ter não, a Luísa vai ter não, o Silvio vai ter não. Então, você, Fernando, falou assim: não, eu sei que não eu vou ter, então eu não vou desistir. Eu, Fernando, adotei a técnica de eu vou fazer até acontecer. Então, isso foi uma estratégia que você adotou. E nesse caminho você foi aprimorando. Por você não desistir, num dia você aprendia uma sacada. Num dia você criava um relacionamento com o dono do bar, no outro dia você evoluía mais, por quê? Porque você não desistiu.
o seu porquê era forte e você estava ciente que você ia ouvir não. Não importava se você ia ouvir 1, 2 não, 5 não. Você ia fazer até escutar o sim. Então, pelo que eu entendi, me corrija aí na sua história, que é real. Então, o seu porquê era forte, estava bem definido e você sabia que ia ter não. E por você não desistir, você cada dia mais foi criando técnicas e aperfeiçoando sua habilidade de vender cerveja. E a mesma coisa qualquer um aqui pode fazer. Aprimorar a habilidade de vender produtos da Atomy, aprimorar a habilidade de vender bolo em pote, aprimorar a habilidade de vender pão na padaria que eu abri para o meu filho, no açougue que eu abri para o meu filho. Seria isso? Essa conclusão, esse contexto tá coerente? É coerentíssimo, amigo. Muito certinho, Mário. Porque tudo que a gente faz emerge da pessoa que a gente é, quem a gente é. Se eu me vejo como uma pessoa, sei lá, uma pessoa medrosa, dificilmente eu vou ter um ato de coragem. Se eu me vejo como uma pessoa feia, quando fizer um elogio, eu acho que estão de sacanagem comigo. Se eu me vejo como uma pessoa burra, quando me elogiar como inteligente, está tirando onda da minha cara, né? Se eu me vejo como uma pessoa, sei lá, que não tem persistência, quando tiver uma dificuldade, eu vou desistir. Então, como eu me vejo, vai determinar o que eu faço na minha jornada. Você pode dar ferramentas. Vou dar um outro exemplo. Vamos lá. Hoje eu sou policial federal. Eu tenho treinamentos de operações especiais, de operações, né? Como eu tenho uma suposição que eu tenho um fuzil. Aí eu pego um fuzil, que eu sei atirar, tal, atiro, bandido, assalta banco, tudo mais. E eu chego e digo, André, vamos comigo. Vamos comigo, André. Eu vou te dar um fuzil. Aí eu vou dar um fuzil para o André. André, chega, André, será desse treinamento, pode ter, mas assim, digamos que não tenha. Aí André vai comigo. Será que ela vai operar o fuzil do mesmo jeito? Lá, um caveira do BOP lá do Rio de Janeiro? Provavelmente não. Por quê? Porque a pessoa precisa ela ser alguma coisa para poder usar melhor a ferramenta. Então, se a pessoa não tiver um treinamento interno de quem ela precisa ser para usar as ferramentas, ela vai ter dificuldade. Então, a gente precisa sempre alinhar quem eu preciso ser para usar as ferramentas que vão me dar para eu ter os resultados. Não adianta eu querer ser sei lá, um carpinteiro excelente, me dar uma ferramenta incrível de carpintaria, se eu não me vejo como um carpinteiro, se eu não sei carpintaria, nem quero, nem tenho porquê. Eu vou pegar aquela ferramenta e logo vou desistir. É mais ou menos isso. Se eu conseguir ser... Mas aquela imagem que a gente tem da gente vai determinar o que a gente faz, principalmente na dificuldade. Entendi. Eu vou até dar um exemplo disso. Por exemplo, eu, Mário, eu acho que eu sou um bom cantor. Só que eu não sou um bom cantor. Na minha cabeça, eu sou Mário um bom cantor. Eu acho que eu sou bom em vender carne no açougue. Eu não sou. Se eu for analisar tecnicamente, eu não sou. Só que pode ocorrer uma frustração. Não, eu acho que eu sou um bom cantor. Eu vou começar a cantar. E aí eu percebo, não, eu não sou tão bom assim, eu vou desistir mais facilmente. Só que se o meu porquê for tão forte para empreender, vendendo os produtos de beleza ou vendendo os bolos em pote, eu vou dominar a arte de vender, eu vou dominar a arte do empreendedorismo e eu vou fazer os produtos de beleza acontecer. Desde que eu tenha ciência. Pô, eu não tô tão bom quanto eu achava para vender produto de beleza. Mas eu tenho a Andréia que vai me assessorar, a Andréia que vai me ensinar. Eu vou ter a humildade de pedir a Andréia, olha, eu achava que sabia fazer isso, não sei, me ensina. Então são dois assuntos correlacionados, né? O primeiro que você falou que a pessoa tem que entender se o que ela está querendo se propor a fazer, ela realmente sabe, ou se ela não sabe, se ela está realmente dedicada, está com o seu porquê forte, não. Eu vou empreender, vou fazer esses produtos de beleza acontecer, porque é bom e porque vai me ajudar a minha família. Então, mesmo que eu tenha que gastar mais tempo do que o Fernando, e eu, Mário, vou gastar. Eu, Luzia, vou gastar. Eu, Silvio, vou gastar. Por quê? O meu porquê é mais forte, é isso? Não tem porquê mais forte. Né? Assim, o teu porquê não pode ser mais forte do que o meu porquê. Cada um tem o seu porquê. Mas se o meu porquê for forte o suficiente para aguentar os trancos da jornada, eu vou conseguir.
Entendi, eu tenho que ter um porquê mais forte. O meu porquê ser mais forte se eu precisar aprimorar alguma habilidade e fazer acontecer. Isso, é mais forte. Não é mais forte do que o do outro. É mais forte do que a dificuldade que eu vou passar daqui nessa jornada do empreendedorismo. Então, são quatro coisas, assim, as ferramentas que eu deixo para a galera, para os seus alunos. Quatro coisinhas que, se ela alinhar as quatro coisas, com certeza ela vai ter sucesso com você. Primeiro, ela determina uma meta. Qual o resultado que eu quero? Meta. Meta. Sem meta, todo o resto é beleza. Meta. Qual é o resultado que eu quero? Bolo de pote? Ok. Quanto é que eu quero faturar? Quero faturar, sei lá, R$ 10.000 esse mês. Ok. É uma meta. Quantos bolos de pote eu tenho que vender para faturar R$ 10.000? Tenho que vender, sei lá, 500 bolos de pote. Ok. É uma meta. Primeira coisa. Segundo, o que é que eu tenho que fazer? Aí nós estamos descendo agora para o processo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um mentor. Eu tenho que pegar as dicas com o Mário. Eu tenho que aprender com a Andrea. Eu tenho que ter um curso. Eu tenho que ter alguma coisa. Eu tenho que aprender. Eu tenho que ter humildade. Aprender. Eu preciso de ferramentas. Ok. Segunda. Terceira coisa. Eu tenho que ter um porquê. Por que que eu quero esse resultado? Por que que eu quero faturar R$ 10.000 todos os meses com bolo de pote? Por quê? Aí são meus porquês internos. Porque isso, quanto mais claro, mais forte o porquê. Quanto mais forte o porquê, mais eu vou conseguir aplicar as ferramentas que o meu mentor vai me passar. E, por último, que é o quarto, que é o mais forte, na minha visão, é a minha autoimagem. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo e qual é a imagem que eu preciso ter de mim mesmo para eu fazer o que tem que ser feito e alcançar a meta que eu quero? Qual é a imagem que eu tenho que ter de mim mesmo? Ou seja, que eu chamo geralmente nas minhas aulas, de o meu eu ideal. Qual é o meu eu ideal? Meu eu Como se ideal, fosse, é como se você estivesse imaginando num filme e você sendo aquele personagem e vai fazer aquele resultado. matou a charada, exatamente. Lembra que eu falei personagem, fala, né, e o cenário? Personagem, empreendedor, bolo de pote. Qual é a fala desse personagem? Porque a fala é a narrativa que emerge de quem eu sou. Se eu mudo quem eu sou, eu mudo a fala que emerge, essa narrativa. Se eu mudo a narrativa, eu paro de justificar os meus fracassos e começo a aplicar as ferramentas que o meu mentor vai passar. E começo a fazer o que tem que ser feito e vou chegar na meta que eu coloquei. E quando não der certo, que bom. Agora eu já sei mais um jeito de não fazer. Toda vez que der errado, que bom. Agora eu sei mais um jeito de não fazer. Porque se eu não vejo o erro, se eu não tenho consciência, eu vou repetir. Se eu repetir, eu não vou para lugar nenhum. Então, eu tenho que ter essa consciência. Por isso, né, fazendo um link lá com o sono de qualidade, por isso que é bom o empreendedor dormir o suficiente. Porque a pessoa não tem essa clareza até dos próprios erros que comete quando ela não dorme direito. Ela aprende menos. Quando ela não tem atividade física, também, entendeu? Então, assim, não sou eu que falo, é a ciência. Quanto melhor você tiver, melhor você faz as coisas. Porque a gente produz mais, a gente produz melhor quando a gente está bem. Quando a gente está mal, a gente não produz tão bem. Se a minha mente está afiada, definido, eu vou produzir melhor. E produzir melhor, produzir mais, é fazer melhor, não é fazer mais coisas, né? Fazer melhor, é tirar mais resultados, talvez com menos esforço. Então, essas quatro coisas, tá, Mário? Meta, onde é que eu quero chegar. Segundo, qual o processo, quem eu preciso me aproximar, qual o curso que eu preciso comprar, qual o mentor que eu vou contratar, qual é o processo que eu preciso aprender para chegar nessa meta. Terceiro, qual o meu porquê, por que que eu quero isso? Quanto mais claro, mais forte, e eu recomendo fortemente a pessoa anotar, escrever. E quarto, a identidade. Quem eu tenho que ser? Qual o personagem? Qual é o meu eu ideal? Qual o personagem que eu tenho que ser? Quais são as falas que eu tenho que ter? E aqui, uma dica bônus. Se você desenhar o seu eu ideal no papel, antes de dormir, e antes de dormir fazer a visualização do seu eu ideal, fazendo o que tem que ser feito e alcançando a meta que você quer, você vai produzir dopamina lá no seu núcleo accumbens. Núcleo accumbens é exatamente aquilo que você falou, aquele que está atrás de recompensa. Quando a gente está atrás de recompensa, é o núcleo accumbens que liga. Por isso que a gente fica assim, trabalhando, mas daqui a pouco eu vou ter meia hora de Netflix, daqui a pouco eu vou ter o jiu-jitsu, daqui a pouco eu vou ter uma cerveja. Aí o núcleo accumbens está ligado, pensando na recompensa. Quando a gente vai dormir, visualizando que meu ideal, fazendo o que tem que ser feito, alcançando a minha meta, eu supro de dopamina meu núcleo accumbens.
Então, essa recompensa, de querer recompensas, coisas que não vão me ajudar no meu negócio, some. O que é que eu acordo? Eu acordo com aquilo, caramba, eu tenho que fazer isso de novo, eu tenho que fazer isso de novo. Caramba, eu vou fazer o que tem que ser feito. Por isso que gera tanto foco, por isso que gera tanta constância, por isso que gera tanto, eu chamo de desejo ardente, fazer o que tem que ser feito. Porque eu me vejo como uma pessoa Maravilha. que é capaz de fazer aquilo. Muito obrigado, Fernando. Então, desejo ardente, hiperfoco, fazer até acontecer. Pegar um mentor que se aproxima do que você quer, o especialista para te ajudar, né? Ter a ferramenta necessária para executar o plano que você precisa e ter um equilíbrio, né? Dormir dentro do possível, sabendo que você vai ter que sacrificar algum sábado, algum domingo para fazer o seu projeto de empreendedorismo acontecer, sua empresa, seu açougue, sua padaria, sua loja de cosméticos. Muito obrigado, foi muito valiosa a sua participação para nós hoje. Desejamos para você uma ótima noite. Agradecemos bastante, Fernando. Muito Eu que bom aí, agradeço. Fernando. Muito obrigada aí pelas suas orientações aí para a gente atingir esse patamar aí de equilíbrio que é muito importante, que é uma das coisas que a gente se sabota quando a gente não tem, né, o equilíbrio emocional. Acaba sendo ruim para nós mesmos também, né, além das pessoas à nossa volta. Então, cada vez que a gente treina isso e vai mudando esse ponto de equilíbrio, a gente vai alcançando nossos objetivos, né? Obrigada aí por toda a sua contribuição que a gente teve aqui nessa noite. Valeu, André. Obrigado. Prazer conhecê-la. Obrigado, Mário. Espero ter ajudado. Fico à disposição, tá? Sempre que você quiser e eu puder ajudar, pode falar comigo. Bom, o Bom? Fernando está lá no grupo, Mário? Está lá Tá naquele sim, grupo? Tô Tá. no sim. grupo. Aí você vai aproveitar da promoção que eu vou fazer alguma coisa diferente. Deixa eu. Opa! Vou ficar ligado lá, então. Depois manda as redes sociais do Mário, eu já tenho. Depois manda a sua, Tá André. bom, E fica aí. vou Valeu? saber. Maravilha, um grande abraço. Gente, Obrigado. Um muito abração, legal aí a obrigada, todos. boa noite. Boa aula. E, ó, sigam aí como mentor Mário, que vocês não vão se arrepender. É isso aí. Obrigado, amém. Vamos lá. Valeu, boa noite. Valeu. Eita, Então é que isso, né, noite Andréia? bom, né, Mário? Muito bom. Queremos agradecer a todos os Muitos participantes. ensinamentos, muita Silvia, coisa Luísa. boa. Obrigada aí pela presença de todos. Acompanhe no grupo, né, as nossas próximas coisas que vamos estar Não colocando. percam a live de amanhã, tá? Não Amanhã vai percam. ter E amanhã eu uma vou oportunidade falar bem mais bacana de detalhadamente empreendedorismo. o que a gente pode também, né, para vocês enxergarem mais de perto o que todo esse brilho que a gente está querendo mostrar aqui para vocês, tá bom? Obrigada e Boa boa noite a noite. todos.